Dia, boa tarde, uma sexta-feira abençoada para nós. Como é que vocês estão? Eu dormi bem, graças a Deus estou bem. Pela graça e misericórdia de Deus. A família está bem. Espero que a de vocês também esteja ótima. Que Deus continue nos abençoando. Quero agradecer a vocês que têm me ajudado, me incentivado. A minha força vem de Deus e segundo de vocês. Deus tem nos abençoado, meus amigos, meus queridos irmãos. Estamos aqui, mais um dia, mais um vídeo. Agora estou passando o carro de santo na rua, misericórdia. Olha, o pessoal daqui pensa que a gente é surdo. Vamos começar o vídeo? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela noite de estudo, obrigado pelo alimento, mais a oportunidade que você nos dá de estar de pé hoje, Pai, para glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, por ser Deus Santo, de nós pecadores, Pai. Obrigado por cada vida, Pai. O Senhor colocou junto comigo, Pai, durante o dia, Pai, durante o tempo. Que o Senhor peça ao Senhor que nos abençoe, Pai. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer, que lhe agradou o Senhor, perdoa, Pai. Sou falho, tenho pecado, tenho que entender teu Espírito. Para minhas falhas, Pai. Perdoa da minha casa, Pai, que também temos falhado, todos temos falhado, Pai. A minha parentela com o Senhor, Pai. Perdoa-nos, Senhor, tenha misericórdia da nossa alma, Pai. Muda a nossa história para que nós possamos, Pai, através da nossa fé, abraçar a causa do Senhor e sermos salvos, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 11 e 12. Também fala conosco no livro de Juízes, dos Juízes, capítulo 18. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Que o teu Espírito tenha falado e não que nós queremos ouvir. Amém. Irmãos, o final do livro do Juízes é meio complicado. Tem que ler várias vezes. Como eu falei, hoje tem uns 6 meses ou mais que eu li esse livro. Hoje, voltei hoje. Hoje eu vou fazer a leitura nele. Não, não é hoje não, vai. Ainda demorar uns tempos. Hoje eu estou lendo Salmos. São 15 dias no Salmo. Tem que meditar bem devagar para entender. Vamos lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, irmão. Aqui o apóstolo Paulo falando aos romanos, a nós, porque está escrito, isso aqui é a palavra de Paulo. Aí vem a palavra de Deus. Pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, se eu não me engano. Ou vice-versa. Fala, todos onde compareceu tanto o tribunal de Cristo. Aquele que fizer o bem, para o bem. Fizer o mal, para o mal. Vai receber cada um segundo o seu galardão. Você segundo as suas obras. Ou segundo o seu merecimento. E o Senhor fala que pela vida dele, que é Deus jurando, pela vida dele, que todo joelho vai se dobrar perante ele. E toda língua vai confessar a Deus. Todos vão se postar, está no livro de Apocalipse, vão achar, para estar perante o Senhor. E toda língua vai confessar que o Senhor é Deus, o Rei de toda a glória, o dono de toda a plenitude, possuidor do universo, do céu e da terra do universo.
Então não adianta aí ficar aqui brigando com as pessoas. Falando, isso aqui é meu, isso aqui é de fulano. Não. Tudo é nosso para administrar. Saber guardar os bens que Deus nos deu. A terra, o seu lote, sua casa, seu prato, tudo. Mas lembrando que é de Deus. Aos patrões você tem que obedecer como servo obediente. Aos empregados, honra como se ele fosse igual a você. Não pense que porque ele é seu empregado, seu servo, você é melhor do que ele. As idosas como se fosse mãe, as jovens como se fosse irmão. Honra, para que naquele grande dia você seja honrado. E todo instante nessa vida, nós temos que confessar que Deus é Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Honre aquele que te deu vida, que deu essa terra. Versículo 12. De maneira que todos dará conta de si mesmo. Eu, você, quem te perseguiu, quem te ajudou, quem te humilhou, quem te exaltou, vai dar conta de cada uma das suas obras. O que você fez de bom, o que fez de mal, aonde você negou, aonde você aceitou, aonde você praticou bem, cada um. Eu, você, vamos dar conta de nós mesmos. Ninguém, teu pai não vai dar conta de você, tua mãe, teu irmão, teu filho, não. Por favor, você vai dar conta das suas obras. Não vai fazer como Eva, como Adão, a mulher que tu me deu, me enganou. Não vai pensar que você vai falar, aquele amigo que o Senhor deixou do meu lado e me enganou. Meu pai, meu irmão, minha amiga, não. Nós fomos enganados por nós mesmos, porque nosso coração soberbo nos levou a errar. Porque nós obedecemos, em vez de obedecermos o Espírito, nós obedecemos a carne. Nós falhamos porque não estudamos para obedecer os mandamentos do Senhor. Cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos. Essa é a palavra que Paulo deixou para nós aos Romanos, no capítulo 14, versículo 11 e 12. Vamos agora para o livro dos Juízes, capítulo 18. Os danitas tomam Laís. Os danitas, a tribo de Dan, ele levou os serafins de Minica, as ídolos de Mica, levou o sacerdote de Mica. Agora eles tomam uma cidade, um povoado. Segundo a Bíblia, porque naquele tempo a tribo de Dan ainda não tinha herança. Ainda estava lutando para ter sua herança. Mas, pelo meu pensamento, estava agindo errado. Primeiro eles furtaram, né? Se eu não me engano, essa casa de Mica, ele tinha paz com Deus. O erro dele foi comprar um sacerdote, ou roubar as imagens, foi um erro. Mas os danitas, ou seja, a tribo de Dan, eles ainda não tinham um lugar certo para assentar sua tribo. Esse foi quem ainda ficou sem nenhuma tribo, sem um pedaço de terra para eles conquistar depois da morte de Josué e do filho de Arão, que me passou o nome agora, Neto, né? Então, eles agora, ele tomam uma cidade, tomam o nome aqui de Laís. Talvez uma cidade humilde, uma cidade de paz, tranquila. Eles
toma essa cidade, invade, né? Lembra, você sabe no livro, na Bíblia, como é quando eles estão na cidade. Ele saqueia tudo, mata tudo, toma o gado, toma tudo dentro das pessoas. Vamos ver o que diz a palavra. Naqueles dias não havia rei em Israel. E no mesmo dia a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia sido caído por sorte a sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens, dentre eles homens valorosos, de Zorai, de Estaol, para espiar e conhecer a terra, eles disseram, ide, conhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto à casa de Mica, conheceram a voz do moço, do levita, dirigindo-se para lá, lhe disseram, quem te trouxe aqui? Que faz aqui? O que é que tens aqui? E ele disse, assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, consulta a Deus para que possamos saber se prosperar o caminho que seguimos. E disse o sacerdote, ide em paz. O caminho em que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram lá e viram que o povo que ali havia no meio dela estava seguro, conforme o costume do Sidônio, quieto e confiado, nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estava longe do Sidônio e não tinha relação com ninguém. Então voltaram seus irmãos Azorá e Estaol, os quais lhe disseram, que dizeis vós? Ele disseram, levantai-vos e buscamos e subamos contra ele, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, e vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos e ides para entrar e possuir essa terra. Quando lá chegares, vereis um povo confiado e terra de grande extensão, porque Deus vos entregou nas mãos, lugar em que há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorai, de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra. Nós vamos entender aqui, né? E subiram e acamparam em Kiriate Jearim, em Judá. Então chamaram a esse lugar Manetã até o dia de hoje. Eis que está escrito, eis que está por detrás de Kiriate Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Aqui nós vemos que era da vontade de Deus que cada tribo tivesse sua opinião, mas ainda ficou terra para ser conquistada. A tribo de Dan não tinha terra. Eles foram consultar o Senhor, o sacerdote. Através do sacerdote, Deus fala, vai que o lugar é tranquilo, é de paz, é um povo tranquilo, humilde, e possuir a terra. Eles foram e possuíram a terra, invadiram. Pelo que nós entendemos, talvez os danitas eram um povo mais fraco, mais humilde, e não se sujeitaram a eles, e não saíram contra ele em guerra, mas entregou o que eles tinham. Que talvez, conhecendo a história do povo de Israel, eles pensaram, estamos perdidos. Nós somos um povo pacato, tranquilo. Então vamos entregar ele, talvez ele não faça por certo. Esse é o meu pensamento. A Bíblia não fala assim. Eles não buscaram ajuda do Sidônio, que aquele lugar pertencia ao Sidônio. Agora, no versículo 14 a seguir,
os danitas levam o levita e os ídolos. Eu creio que aqui foi um erro deles. Eles possuíram a terra, agora eles voltam e vai e toma o levita e os ídolos de Mica. Não sei, não tenho entendimento, embora buscando entendimento, mas eu creio que aqui foi um erro dele. Mas a Bíblia em nenhum momento fala que eles erraram, que eles acertaram. Eu creio que fica a nosso critério para que nós não venhamos cair no mesmo erro. Eu, para mim, erraram. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Israel e disseram a seus irmãos: sabeis vós que também naquela casa há um êxodo sacerdotal e terafins e uma imagem de escultura e uma fundição. Vede, pois, agora que haveis de fazer. Então os discípulos para lá chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o soldado. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, a êstola, os terafins e a imagem de fundição, ficando só o sacerdote em pé à entrada da porta com 600 homens que estavam munidos com as suas armas de guerra. Entrando ele, então, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, êstola, os terafins, a imagem de fundição, disse o sacerdote: o que estás fazendo? Ele disse: cala-te, põe a mão na boca, vem conosco, ser-nos por pai e sacerdote. É melhor sacerdote de casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração de Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou a o terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram os meninos, o gado a vagar, e puseram diante de si. Estando lá longe da casa de Mica, os homens que estavam na casa junto à casa de Mica, reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. Aqui, lendo agora, eu tenho que eles não fizeram errado. O levita estava servindo somente a um homem, a uma casa. Aqui não fala que a família é uma casa, né? Ele deve ter família. Então o povo de Dan, como ele não tinha, estava assentando, eles foram lá. O erro dele foi que furtaram, né? Mas naquele tempo era assim que faziam os homens. A brutalidade dos homens era assim, tomava força. Então eles não fizeram mal ao levita. Quando ele falou: por que está fazendo, levando os ídolos, a imagem? Cala, é melhor, de que eu escolho, é melhor você ser sacerdote de uma casa ou de uma família do que ser sacerdote de uma tribo de Israel, em vez de um homem serviço de toda a tribo de Israel. Ele se alegrou e seguiu aqueles homens da tribo de Dan. Então creio que não foi um erro, porque naquele tempo era assim que tomava, saqueavam as casas. Mica foi atrás dele para a guerra, para recuperar o que tinha, e falou: olha, cara, olha a multidão, volta, senão você vai perder mais, vai perder a vida, vai perder casa, vai perder tudo. Você só perder o levita. Então, Mica resolveu voltar. Então, foi um lugar tomado com paz. Não houve guerra, houve erro. Tudo que nós fazemos hoje tem erro. Salomão escreveu: não há homem que não peca. A Bíblia nos fala também: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então todos nós pecamos. Como foi lido hoje, cada um de nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Cada um vai dar conta de si mesmo.
Essa passagem estava diante da lei. Creio que eles estão dormindo. Também vão dar conta dos erros. Todos nós. Essa é a mensagem do livro do Juízes, capítulo 18. Essa parte final do Juízes eu acho complicado. Como eu falei, já tem uns 6 meses que eu li. Estou lendo hoje e vai demorar mais um dia para me ler. Eu passando salmo e tenho que passar cada dia para chegar aqui. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um vídeo. Pai, estamos aqui na tua presença, nos humilhando perante o Senhor, Pai, colocando a nossa vida, a nossa família, porque o Senhor nos deu, Pai, na tua mão, Pai. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades, o Senhor conhece as nossas dores, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós, Pai. Pai, eu peço ao Senhor que estenda as tuas mãos sobre cada um dos teus filhos, Pai. Cura que precisa ser curado, dá força que eles estão fracos. Ajuda, Pai, a se levantar que eles estão caídos, Pai. Supra as necessidades espirituais, necessidades seculares, Pai. O Senhor sabe todas as coisas, sabe porque o que os seus filhos estão clamando, o que estão pedindo. O Senhor conhece a nossa pouca força, Pai. Peço ao Senhor, Pai, nessa hora, que o Senhor venha responder a oração de cada um dos teus filhos, Pai, que é feito com o coração, Pai. O teu povo, Pai, que está aqui junto comigo, está com o coração aberto, pescando perante o Senhor, gritando por socorro, por misericórdia nesse tempo difícil que nós vivemos. Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, cure os enfermos, Pai. Se for da tua vontade, ressuscita a morte, Pai. Alegre o coração do teu povo, faz um milagre na nossa vida. Aquele filho, aquela filha que abandonou o seu lar, toca no coração dela para que ele volte, Pai. Pai, aquele, Pai, que está precisando de uma porta aberta, eu tenho a chave que abre essa porta. Aquele que tem uma causa na justiça, passou nosso advogado, nosso juiz. Pai, nós te pedimos diante de tanta luta, tanta pressão que nós passamos, Pai, nós te pedimos socorro nessa hora. Estamos aqui na tua presença, Pai certo, que o Senhor irá responder no tempo e na hora do Senhor. Amém e amém. Irmão, a palavra da Bíblia que vai se cumprir, dá para se cumprir a última profecia, é a volta de Jesus Cristo. Nós sabemos que ele voltará. O tempo e a hora de Deus, temos é que estar nos preparando cada dia para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, encontrar com o nosso Deus. Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz com Jesus Cristo. Um abraço, irmãos. Um bom final de semana, uma ótima sexta-feira. E que esse resto de semana seja de alegria e paz na tua vida, no teu lar. Um abraço, irmão Jorge. Amém.